Opa, salve, salve, beleza? Tudo certo? Chegando na área com o apoio diário da KTO. Gente, esse vídeo eu falaria sobre o empate, o jogo, a atuação do Grêmio contra o Red Bull Bragantino na Arena. Um jogo de uma superioridade do adversário, cujo resultado, mesmo que em condições normais não seja bom, o Grêmio tem que agradecer aos céus que conseguiu 1 ponto jogando em casa contra o Red Bull Bragantino. Mas o jogo fica em segundo plano quando se tem a entrevista coletiva do técnico Renato. E a super sinceridade do Renato, ela veio a público da pior forma possível. O conceito, aquilo que realmente aconteceu e o que está acontecendo, o Renato foi cirúrgico, foi preciso, mas ele foi além. E ao ir além, embora alguns pensem que a crítica ela seja toda ela à direção do Grêmio, ela foi mais direcionada ao presidente, principalmente quando ele fala em contratar. Ele fala sobre a situação financeira do clube. E quem comanda é o presidente Alberto Guerra. Mas isso vai respingando nos dirigentes que compõem o departamento de futebol do Grêmio, porque há uma limitação para poder contratar. E olha que a direção fez muito, trazendo jogadores como Soares, Carbajo, Cristaldo, 3 nomes que surgiram da direção, é verdade, não foram nomes indicados pelo técnico Renato, mas o Renato acabou expondo os dirigentes na sua entrevista coletiva. Renato foi forte no discurso, Renato deixou claro que, primeira coisa, mudanças no time ocorrerão com a chegada de jogadores. E para ganhar, o Grêmio precisa contratar. E aí eu fico me perguntando que tipo de reflexo isso terá dentro do vestiário do Grêmio. Imagina um jogador chegando, olha para o treinador, sendo que o treinador deixa claro que como está não vai ganhar. Há preocupações em relação a jogadores entregues ao departamento médico que não retornam ainda. O PP iria jogar, acabou tendo mais uma vez um problema e não jogou. O Grêmio vai ter que explicar isso aí, porque ele estava cotado para começar o jogo. O Ronald Barcelos, como a gente trouxe aí como destaque, também estava concentrado. Né? Então, tem coisas acontecendo dentro do Grêmio. Algumas situações elas estão sendo já colocadas em prática, como, por exemplo, não vazar a lista dos relacionados, justamente para que o X9 não torne público o que vai acontecer. Isso foi motivo, inclusive, de reunião dentro do Grêmio. Agora, esta fala do técnico Renato, colocando na conta da direção, olha, sinceramente, isso tem reflexos, porque havia uma sintonia, havia uma relação de parceria, e eu digo havia, porque eu não sei como é que vai ser a partir de agora. O Renato, mais uma vez, acentua um problema dentro do Grêmio, quando a coisa parecia transcorrer de uma forma até normal, em termos hierárquicos, pelo que aconteceu em relação ao Adriel, o Renato foi para uma entrevista coletiva e veio com um assunto empresários, aumentou ainda mais o problema. E agora o Renato, com razão, em termos de conceito, mas não pela forma, escancara problemas dentro do Grêmio. Isso vai pesar, não tem a menor dúvida. Enquanto o Renato falava, um dirigente olhava para o celular, o outro olhava para o chão, o outro olhava para o alto, enfim. Criou-se uma situação sem a menor necessidade de algo que você resolve internamente, nas constantes reuniões de avaliação. Mas talvez o Renato tenha feito isso para emparedar os dirigentes do Grêmio, principalmente o presidente Alberto Guerra, para correr atrás de recursos e tornar possível a contratação de jogadores. O Renato deixa claro que precisa dos extremas, e antes era apenas um, agora já são 2, um para cada lado do campo. Ele deixa claro que esse esquema dos meias não vai seguir, porque não dá velocidade ao time do Grêmio, mesmo que haja a ausência de jogadores importantes entregues ao departamento médico. Ora, o Grêmio tem agora um jogo difícil na quarta-feira contra o Palmeiras e depois desta fala do Renato, se o resultado não vem, a pressão vai aumentar.
E às vezes saber trabalhar internamente as coisas que atrapalham o trabalho do treinador ou da direção acaba sendo a melhor forma de evitar com que fatores externos apareçam nesta hora. E o fato é que esta entrevista do técnico Renato cria uma pressão quando o Grêmio menos precisava. Renato está certo? No conceito, sim. Na forma, totalmente errado. Mas a gente sabe como é que o Renato se porta. Comenta aqui embaixo, dá o teu like se curtiu, ativa as notificações, te inscreve no canal e o que você achou da postura do Renato? Comenta aqui embaixo, beleza? Fui!